Buenas tardes a todos, gracias por acercarse al salón meridiano y a los que están conectados a través del Webex. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad y en esta oportunidad nos visita el licenciado Lucas Melani Rocha Volpe. Lucas finalizó la licenciatura en Astronomía en el año 2022 y en Física en el año 2023 en la Universidad de San Pablo. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en la misma casa de estudios en el área de astrofísica estelar con énfasis en formación estelar. Y bueno, el título de su charla de hoy es Cúmulos estelares jóvenes en la nebulosa de la Gaviota, identificación y estudio del gas que los rodea. Bienvenido y suerte. Muchas gracias, Martín. Dale, buenas tardes a todos. Voy a intentar hablar un poco con mi portuñol rioplatense. Creo que si no me comprende, por favor, interrómpame, no es un problema. Y dale, hoy, como Martín dice, este es el tema de mi doctorado. Pretendo comentar un poco algunas metodologías, conceptos introductorios y algunos resultados preliminares. Acá tenemos una bellísima imagen que no puedo acreditar yo, es de Apollo, de Gianni Lacroce, pero conseguimos mirar acá la estructura de la gaviota con sus grandes asas, que es la más emblemática nebulosa en este contexto. Mi director es Johnny Gregorio Etten, de IAC también, y bueno, vamos a comenzar. Perdón, creo que tengo que hacer acá. Acá, entonces, yo he hecho una organización con 5 momentos. Primero, una breve introducción, para entonces hablar un poco de las metodologías y datos, resultados preliminares y las referencias. Y al final, hablar un poquito de lo que estoy haciendo acá en La Plata, con la variedad química en la región de RCW 121. Tenemos algumas siglas para quem não está muito familiarizado com a área, que coloco acá, que vão aparecer durante a apresentação. E a área de concentração, como Martín dije, é astrofísica estelar, a formação de las estrelas jóvenes, cúmulos estelares, com um enfoque observacional por meio de métodos fotométricos. Então, a introdução, acá temos mais 2 imagens, uma em óptico com DSS e outra em infrarrojo com WISE, de la gaviota, donde podemos mirar que há muitas mais coisas neste campo, como uma coleção de nebulosas de reflexão, emissão, associação de estrelas OB e também centenas de estrelas jóvenes na faixa de massa barra intermediária, que chamamos em geral como associação CMA-R1-OB1, ou, por facilidade, CMA, como vou referir daqui adiante. E a gaviota é esta em formato de Bochok, com algo como 2,5 graus no céu. E temos, enfim, muito que discutir acá, como vou falar mais adiante. Nosso objetivo com este projeto é a análise de imagens obtidas para 3 cúmulos associados à borda interna de uma estrutura que chamamos de CMA-shell, com uma forma de carapazón, onde os campos estão associados à borda dessa estrutura e as imagens que temos foram obtidas com o telescópio SOAR, tanto em infrarrojo, com o módulo Spartan, e em óptico com o módulo SAMI. E os quadrados magenta demonstram esses 3 campos e temos tanto um objetivo de caracterizar a população estelar jovem, como também o gás em seu redor. Dessa forma, buscamos contribuir ao censo estelar da região, principalmente de baixa e mediana massa, como também fazer essa caracterização pela distribuição espacial do gás, buscando condensações, rarefações, estruturas e subestruturas que podem demonstrar fenômenos físicos associados à sua morfologia e também investigar possíveis efeitos ambientais na evolução dos sistemas estelares com a relação do gás. Acá coloco um pouco a identificação desses 3 campos e as fontes principais associadas com cada um. E, basicamente, seguindo as direções, podem mirar um pouco quem é quem. E eu vou falar mais deste campo, da estrela HD 53456 e nos resultados preliminares. Também coloco acá uma figura em Herschel, da região, onde podem ver a distribuição de polvo
e por isso também temos interesse nessa questão da emissão difusa e que tipo de distribuição de gás e polvo encontramos nesses campos. Então, comentando um pouco da formação estelar, para aqueles que não estão tão acostumados com essa parte, estrelas em geral, de barra intermediária massa, se formam em nuvens frias e densas, nuvens moleculares de gás, e apresentam uma estrutura, essas nuvens filamentosas, com regiões de maior e menor densidade de matéria essa que é gás e polvo. Com Herschel temos duas figuras acá, uma da região de Taurus, por Palmeirini e colaboradores, e outra da própria CMA, de Elia e colaboradores, onde podemos mirar alguns desses filamentos e também objetos jóvenes associados com eles. Então, uma vez que, como que esse processo de as nuvens formarem estrelas parte principalmente que a essas regiões de maior e menor densidade, onde se encontrará instabilidades gravitacionais nas regiões mais densas e que, por turbulência, geralmente levarão a uma fragmentação. Fragmentação que segue a condição de colapso, onde a energia potencial gravitacional tem que ser maior que 2 vezes a energia cinemática do sistema. Podemos escrever isso acá como o critério da massa de Jeans, onde acá temos sua forma mais simples para um sistema esférico, de forma a mostrar essa condição de colapso. E esses fragmentos menores, mais chiquitos da nuvem principal, tendem a ter um incremento de massa capturando o material que tens ao redor, incrementando também sua energia térmica e com isso sua temperatura, sua densidade, formando os núcleos densos. Aqui temos um pequeno esquema de como isso se passa, do colapso da nuvem hasta um núcleo protoestelar. Temos também alguns valores típicos. Um núcleo tem algo como 0.1 a 0.1 parsec, e as escalas de tempo acá são em torno de 1 milhão de anos, e a emissão está centrada, nesse momento, principalmente no infrarojo lejano, submilimétrico e milimétrico, e não necessariamente um núcleo pode ter uma protoestrela, né? Isso vai depender das condições da formação e tudo que se passa nesse momento. Temos também acá 2 figuras, uma da formação de Áquila, de André e colaboradores, e outra de Conives e colaboradores, onde podemos mirar alguns núcleos distribuídos pelos filamentos de gás e também a core mass function, relacionando com a initial mass function das estrelas, demonstrando que esses tipos de objetos têm sim uma relação muito íntima e evolutiva nesse sentido. E daí, quando falamos de estrelas jóvenes, é importante entender que para construirmos uma teoria evolutiva, primeiro temos milhares e milhares de objetos observados ao longo do último século, onde, por sua emissão, questões que, por similaridade, por diferenças, podemos fazer classes, um processo muito comum na ciência, e essas classes nos permitem, que chamamos de classes observacionais, nos permitem começar a pensar em etapas evolutivas. Para isso, a principal forma de classificação é por meio da SED, a distribuição espectral de energia, em infrarojo cercano, que se explica principalmente pela emissão térmica do polvo, e como proposto por Lade Wilkin, entre outros. E temos uma forma de quantizar essa emissão extra em infrarojo cercano por meio do índice espectral, como demonstrado acá. Também é importante o espectro em submilimétrico, hasta que os núcleos da parte inicial da formação das estrelas têm temperaturas próximas do gás mais frio da nuvem. Então, como uma emissão de corpo negro a barra temperatura de cerca de alguns 30 Kelvin ou algo nesse sentido, como o André ha demonstrado com colaboradores. Então, acá temos um pequeno esquema com as diferentes classes para protoestrelas e premium sequence stars, estrelas pré-sequência principal, onde primeiro temos as classes 0, onde a emissão em infrarojo cercano não está presente, somente em submilimétrico, com essa característica de um corpo negro muito frio, e onde é a fase também principal de colapso do núcleo, do material para formar a protoestrela. E também temos as classes 1, que é quando se começa a mirar o excesso infrarojo da emissão, que já começa também a ter um disco circunstelar, uma envoltura muito difusa, muito
densa, e também geralmente já é possível, não é possível mirá-la em óptico. E então, uma vez que passamos para uma coisa um pouco mais cerca de uma estrela, como conhecemos, temos as Centauris clássicas, onde a sede ainda é mais extensa que um corpo negro, com uma emissão ainda em excesso de infrarojo cercano, pero menos que uma classe 1. E isso é muito característico do disco circunstelar, que é opticamente denso para longitudes de onda menores que 10 microns. E acá temos uma escala já de milhões de anos para esse tipo de objeto. A envoltura e o disco acá, a envoltura se torna um pouco mais rarefeita e o disco se torna mais característico nesta fase. Para a classe 3, temos o momento em que o corpo negro tem as características da fotosfera, da estrela que está se formando dentro, e com seu pico de emissão relativo ao objeto que temos em formação. E nesses casos é possível ainda ter algum resquício do disco, mas já estamos falando de uma formação dos planetesimais, do sistema planetário, com o varrimento da órbita, e o envoltório já quase não está mais presente, ou é muito flaquito. Acá coloco a referência de LADA, que mostra um pouco desse processo das classes observacionais e das etapas evolutivas, onde duas estruturas temos que compreender bem para caracterizar essa emissão, que é a envoltura e o disco circunstelar. A envoltura é basicamente o material da nuvem progenitora, hecho de gás e polvo, que continua a acumular-se conforme a estrela jovem está incrementando sua massa em fase de colapso, e tende também, conforme ela se torna mais ativa, com sujeitos e ventos, ser disperso para o meio. E o disco circunstelar é uma estrutura que também é um remanescente da nuvem progenitora, pero em que gás e polvo se acoplam à órbita da estrela por conservação de momento angular e se forma no equador, aqui toda a quantidade de matéria que será tanto acretada por la estrela como também usada na formação planetária, né? É um material que possibilita a estrela ter um sistema planetário. Então, acá tem uma belíssima imagem em que podemos mirar um pouco a parte da envoltura, acá com um jet colimado, onde está mais brilhante, e também na parte mais negra, onde temos a matéria mais fria, que é a parte da envoltura. E bem chiquito acá, no meio, o disco circunstelar mais interno, por essa estrutura barrada acá. E também uma questão que efeitos ambientais podem interferir nesta formação e na manutenção do disco, e pretendemos investigar esse tipo de coisa com esse estudo. E começamos, é importante ter essa ideia de que estrelas se formam juntas, como praticamente simultâneas em suas escalas de tempo. Os cúmulos estelares é o que demonstra esse tipo de coisa, uma vez que a nuvem tende a fragmentar em algumas regiões diferentes e também com uma certa proximidade em sua escala de tempo de fragmentação. E esses cúmulos, acá temos uma imagem da nebulosa de La Carina, onde podemos mirar estrelas jóvenes, o gás em sua proximidade, e dessa forma podemos traçar tanto esse gás para estrelas que são jóvenes hasta uns 5 milhões de anos, em que não se dispersou esse material, e encontrar essa distribuição similar de gás e sua composição com das demais estrelas que tem cerca, e também consegue encontrar propriedades astrométricas semelhantes, como o movimento próprio e paralaje, para encontrar estes cúmulos, se são jóvenes o suficiente, ou moving groups, quando já são um pouco menos jóvenes, digamos assim, para recuperar a origem comum por la mesma nuvem parental. Isso é uma análise que vamos fazer acá. Então, por isso temos a parte dos cúmulos quando falamos da formação das estrelas. Acá temos, falando mais especificamente da região CMA, ela foi identificada pela primeira vez no catálogo de Chaplin, de 59, de regiões H2, e nesse trabalho já se encontraram uma decena de estrelas tipo B associadas à nebulosa, e a associação também é mencionada no catálogo de nebulosa de reflexão de Vandenberg, de 66, e existe uma
nos anos que se seguem, na década seguinte desses trabalhos, na competência entre duas teorias principais da formação, que acá está representado por o trabalho de Herbert e Sousa, de 77, comentando sobre possíveis eventos de supernova que levaram a essas características de Bochok, formação estelar, que miramos nesse contexto, e também na relíquia de uma região H2, por Reynolds e Ogden, de 78, também com uma explicação possível para o cenário que nós miramos, com suas estrelas OB, esse tipo de coisa acá. Indo um pouco mais cerca de nós outros, temos o trabalho de Fernandes e colaboradores, de 2019, onde os autores identificam uma estrutura em forma de carapazón, que eu comentado um pouco, por meio de uma análise multibanda. Acá temos uma imagem onde é possível mirar isso, com as linhas de H-alfa, com Akari, Planck, linha de 21 centímetros e 408 MHz. E a estrutura, a semi-shell, é esta mais chiquita, em magenta, e em azul temos um super bubble, que não vou falar tanto acá, isso é para outro dia, onde também por uma análise cinemática de estrelas fugitivas, as runways, acá nessa figura à esquerda, podemos mirar esta análise que os autores fizeram de forma que recuperaram suas origens à região mais central da Carapazón. Então, colaborando com a ideia de que todo o contexto acá tem, sim, sucessivos eventos de supernova como possível causadores da formação das estrelas. Também temos o trabalho de Santos Silva, colaboradores, de 2021, que vai ser um censo Gaia, com o Data Release 2, de modo a identificar as populações estelares em CMA, por meio identificando seus moving groups e comparando com cúmulos em la literatura, como temos listados acá, e acá com as diferentes colores dos diferentes moving groups. É interessante comentar que a região onde nossos campos estão observando são acá em ciano, o moving group CMA06 de Santos Silva, pero também essa região do cluster VDB 92, de outras referências da literatura. E sobre a metodologia de dados, acá temos alguns dos trabalhos, exemplos de estudos que analisam as populações estelares jovens e também sua emissão de gás difuso por meio de operações entre as imagens obtidas com filtros fotométricos diferentes para rastrear sua distribuição e propriedades. Comentando um pouco de cada, Heathcote e colaborador de 96 fazem um tipo de caracterização assim de um objeto Erbig-Haro por meio da óptica de Hubble Telescope. Loi colaboradores fazem algo muito parecido com a nebulosa del Cangrejo, utilizando o telescópio SOAR. E temos o estudo de Gregório Etten, de 2021, de colaboradores, onde acá temos uma outra região da Carapazón, que está acá em branco, nesta imagem, e é que o estudo das populações jovens são feitos também com observações em rádio para análise da distribuição do gás molecular, em CO, e fazer esse tipo de comparação de origem semelhante, a mesma nuvem parental, esse tipo de coisa, e queremos justamente comparar o que temos em uma borda da Carapazón com o que temos em uma outra borda. Então, comentando um pouco dos dados, temos uma muestra SOAR, acá temos o telescópio SOAR, em Cerro Pachón, Chile, uma belíssima foto, onde nas imagens que temos com ele, em Spartan, são em rota HK, H2, BR Gama e contínuo 3, e com SAMI temos R, linha proibida de O3, sulfuro 2 e H-alfa. Aqui reitero a distribuição com Herschel, onde o campo, que vou comentar um pouco mais adelante, de HD 53456, é esta região onde não parece ter tanta polvo quanto os outros, e as outras duas fontes estão associadas ao projeto SCOPE, que são fontes detectadas em milimétrico, fontes compactas, por meio do trabalho de Edwin e colaboradores, onde esperamos um pouco mais de matéria e polvo, de gás e polvo mais condensado. Também estamos fazendo uma complementação de catálogos abertos com WISE, TUMAS e Gaia, onde para a caracterização da população estelar usamos WISE e TUMAS, e para a identificação dos cúmulos e análise cinemática utilizamos Gaia. E também temos diversos catálogos de cúmulos
de outros trabalhos que estão listados acá. Então, para que mirem um pouco de como são esses dados, acá temos um campo Spartan da estrela HD 53456, hecho com RGB, onde o blue está J, em verde H, em el rojo K. E esse tipo de filtro com Spartan utilizamos principalmente para as populações estelares. E temos acá um exemplo com la SAMI, o tipo de imagem que temos para a análise de emissão difusa, como podemos ver um pouquinho ressaltando em H-alfa. Não vou mostrar isso aqui ainda, essa é a parte que estamos começando a ser agora, então os resultados são mais ao que encontramos com o Spartan. E, indo a esses, na primeira coisa que hacemos, uma vez que temos dados reduzidos, calibrados, é começar a fazer a extração de fontes, onde utilizamos o programa StarFinder em IDL, e é muito automático. Uma vez que selecionas algumas estrelas para ter uma modelagem de uma PSF, automaticamente ele detecta outras fontes. E uma vez que temos essas, fazemos uma calibração para o sistema de referência de TUMAS, que é muito semelhante à de Spartan, para fazer então nossa seleção de uma muestra Gaia, que dentro deles três, que é nossa grande origem da análise astrométrica de los cúmulos. Para isso temos algumas filtragens e uns cortes de los dados. Primeiro, tirar valores negativos de paralaje, tirar valores que são absurdos para a região, fazer um controle de qualidade das medidas com base em erro associado. Também não colocamos dados muito flaquitos que podem prejudicar um pouco, e também no parâmetro RUE, que diz um pouco sobre a qualidade da PSF detectada por Gaia. E uma vez que temos então acá para demonstrar um pouco essa redução da amostra, hacemos uma análise dos parâmetros astrométricos. Acá coloco em paralaje e movimento próprio em seção reta para que mirem um pouco essa dispersão e onde começamos a encontrar um tipo de cúmulo acá neste campo. Então, para fazer a determinação dos membros e candidatas, temos primeiro uma análise das paralajes, tentar encontrar uma distribuição gaussiana em número de los dados, ou quase isso. E uma vez que temos algo nesse sentido, partimos para a análise de movimento próprio, que é nosso grande critério para a seleção de membros e candidatos, uma vez que estamos partindo do princípio que há uma coesão cinemática pelas estrelas que se formam da mesma nuvem, e então as propriedades de movimento são mais bem preservadas nesse processo para identificar um cúmulo. Acá temos nossos resultados dessa análise para o campo DHD 53456, que está em rojo acá, onde os membros são 42, hasta 20 candidatos, indo a 62 na amostra completa, e os valores médios que encontramos de movimento próprio em ascensão reta, declinação e paralaje. Então, uma vez que temos isso, partimos a ter uma estimativa da extinção das distâncias das estrelas. Para isso, utilizamos mapas de extinção de Dobashi e colaboradores de 2005. Aqui projetamos um desses mapas com as candidatas de nosso campo. E percebemos que a extinção não é muito grande acá. Estamos estudando valores menores que 1, o que parece um pouco razoável quando miramos as imagens Herschel, onde é o campo em que teria uma menor distribuição de polvo. E para fazer o cálculo das distâncias, não é algo tão direto. Baylor Jones e o trabalho de Luri e colaboradores de 2018 falam um pouco sobre como usar as paralajes Gaia para distâncias um pouco mais leigas, como 1 kiloparsec, algo assim, que necessita ser um tipo de análise bayesiana, estabelecer um priori, usar método de verossimilhança para ter estimativas mais corretas com as medidas que Gaia fornece. E para isso, encontramos algo como essas distâncias para os membros e candidatos em valores médios e uma distribuição acá de todas as medidas para nossa muestra, perdão. Com tudo isso, podemos começar a fazer diagramas CMD, Gaia, para o cúmulo e começar a tentar sondar as idades. Para isso, usamos isócronas Parsec, de Bresson e Marigo e colaboradores, de modo a projetar esses modelos evolutivos para 1, 3, 5, 10 e 100 MHz, que estão todos acá. E a primeira coisa que percebemos é que as estrelas, há duas gerações principais de estrelas acá, uma um pouco mais jovem, hasta 5 milhões de anos, e outra ao redor de 10 milhões de anos, um pouco menos jovem, e os membros
estão todos concentrados mais em la primeira geração, né? O que demonstra esta coesão cinemática dos objetos mais jovens, enquanto as candidatas estão um pouco mais dispersas nas idades. Vale? Então, começamos a hacer a busca por discos estelares e para isso, acá temos um diagrama de color-wise que representa os modelos de emissão de Koenig e Leibowitz, onde podemos classificar entre classe 1, 2 e 3. E é importante comentar acá que nossa amostra tem algo como 12 possíveis detectores clássicas. Não temos nenhuma classe 1, o que mostra uma certa evolução desta região, como tudo tem demonstrado até agora. E a classe 3, que é uma região difusa dentre as estrelas jovens e também estrelas de campo, temos algo que parece esperado, mas acá sempre é uma análise um pouco mais difícil. E ainda não é cedo para falar sobre isso, mas a evidência hasta agora é que temos uma maior porcentagem de estrelas com discos no cúmulo que estamos analisando que em outras populações mais internas ao Calapazón, mas ainda necessitamos mirar mais data para concluir algo sobre isso. Aqui é um resumo da caracterização estelar hasta agora, onde temos tanto as fontes Gaia, Spartan, as candidatas e membros, candidatas e membros, las Centauri classe 2 conforme o WISE e o complemento Spartan, que são fontes em que não havia TMAS, ou WISE, ou Gaia, e com Spartan podemos detectar e completar a amostra. E também temos que fazer ainda as análises com SAMI para falar um pouco mais sobre a distribuição espacial, esse tipo de coisa. Mas percebemos que na região ocidental temos uma maior concentração de membros e estrelas mais jovens, que é a direção coincidente com os mapas de extinção de Dobach. E acá temos uma comparação com a literatura, utilizando um dos trabalhos de cúmulos de Cantagodã de 2020 para VDB 92 e os Moving Groups de Santos Silva e colaboradores. A nossa região é essa mais chiquita, em verde ao centro. Cadê um zoom para facilitar um pouco a visualização. Estamos pegando sim a região mais interna ao cúmulo, mas temos algumas discrepâncias quando comparamos com eles, até porque eles usaram DR2, nós estamos usando DR3, e isso implica em diferentes incertezas e até valores das medidas. Então temos algo como 14 estrelas novas para este cúmulo, e 12 estrelas que eles afirmam ter que não encontramos. Nos próximos passos ainda vamos fazer a análise da emissão nebular com SAMI, que estamos fazendo, e a reprodução para os outros 2 campos que temos. Acá temos as referências biográficas, que não dá para mirar muito bem, mas se tem interesse, mostro com mais calma depois. Aproveito para mostrar um pouco de nosso grupo, lá em Brasil, de estrelas jovens, onde temos nosso time de espectroscopistas, Nicolas e Juan, nossos fotômetros, a qual me junto, Arthur e Eduardo, e nosso Thomas, que cuida de modelagem de emissão de estrelas Centauri, a parte de disco e tudo isso, e a quem sou muito grato por seu trabalho, que embasa muito do que estou fazendo acá, Tainá, que está também com a caracterização de cúmulos e sua emissão difusa. E acá é nosso grupo em uma rádio escola que tivemos em agosto, todos nós com a professora Rani e Thais Santos Silva, do trabalho de Moving Groups. E comentando um pouco do que estou fazendo acá, no observatório, estou por meio da mobilidade escala OGM de pós-grado, onde nosso projeto é a formação estelar na região CMA, exploração de dados de longitudes de onda milimétricas e submilimétricas, sobre a direção de Nicolas Duronet, sou muito grato por me receber também acá. E o objetivo é a aprendizagem de técnicas específicas para o uso de dados em radioastronomia. Dessa forma, complementar nosso censo em CMA e também preparativos para JAMA. Estamos usando dados APEX, que Nicolas tinha, para mapeamento na região de RCW do Zulo, que mostra abaixo com a imagem de Potter e colaboradores acá. E o tipo de coisa que estamos fazendo é usar software GILDAS Class para a calibração, hacer a linha de base, identificar então as linhas de emissão molecular que temos no gás e também, com base nisso, fazer os cubos de dados que permitem identificar a estrutura de gás, também suas velocidades, esse tipo de coisa, que seguindo a direção acá, é o procedimento, a linha de base, a busca por las linhas, e então os cubos que estamos fazendo. Por enquanto, temos detectado essas moléculas listadas acá.
E é isso. Muchas gracias a todos.